Falamos essencialmente, portanto, a pergunta põe-se um pouco assim: com que idade morrem as pessoas em Portugal? E agora, como viu, a quantidade de pessoas que correm com mais de 80 anos já é superior a 60%. Estas pessoas são tendencialmente, nomeadamente quando vistas do lado da medicina interna, as que têm mais doenças acumuladas e ao mesmo tempo. E para além da doença, um dos conceitos a que eu chamei muito a atenção, mais importante do que a doença nesta fase final da vida, é a capacidade de acompanhar a doença, é a complexidade das necessidades da pessoa doente, que às vezes não tem quem lhe faça a alimentação, ou quem o cuida, ou faça o penso, ou ajuda a levantar. É mais importante isto, nesta fase evoluída da doença, do que a própria doença em si. Isto parece um absurdo, mas para as pessoas isto é muito importante. É por isso que nós insistimos na lógica do plano individual e integrado de cuidados, portanto é individual. Neste caso, a pessoa precisa de ajuda para comer, para se alimentar, para se mudar. No outro caso, é porque tem dores e precisa de um tratamento específico. E para cada pessoa há um plano. Isto tem que ser feito a tempo e horas. Eu só preciso de perceber um pouco aquela citação que eu fiz. É uma citação, não é da minha opinião. A morte é inegociável. A maneira como se morre é suscetível de ser discutida. Porquê? O que está em causa não é o morrer, é como eu vivo a minha vida até esse momento que nos vai acontecer a todos. Portanto, quando tenho uma doença incurável, em particular quando ela se deteriora e eu preciso de mais cuidados ou fico mais incapacitado, é a altura de eu fazer um plano adequado. E eu já sei que, em algumas situações, a doença é tão complicada e os apoios familiares ou de casa são tão insuficientes que eu tenho a tentação de ir para o hospital. Isto é uma tendência universal, não é um mal em si. É uma tentativa de encontrar uma ajuda em si. Mas o ideal é que eu consiga fazer isto em casa. Para isso tenho que preparar. No hospital, de facto, atualmente as doenças cardiovasculares, o cancro, as doenças respiratórias são as mais prevalentes, mas o futuro vai-nos trazer a demência e o cancro como as duas coisas mais prevalentes e mais importantes. Na sociedade em geral, repare, os dados que eu apresentei dizem-nos isto. Se perguntar às pessoas onde querem morrer, as pessoas querem morrer em casa, em todas as idades, ou em unidades de cuidados paliativos. Mas na prática, o que vemos é que estes 60% a 80% que querem morrer em casa ou cuidados paliativos morrem nos hospitais, em todas as idades e em todos os sítios de Portugal. Portanto, há qualquer coisa na maneira de acompanhar estes doentes muito difíceis, muito dependentes e a precisarem de muita ajuda, acompanhá-los no domicílio. Pense na sua vida, pense na vida das pessoas que conhece e veja se é fácil fazer isto. Portanto, não é. É por isso que as pessoas vão parar ao hospital. Não é por má vontade, é porque a doença é muito complexa, muito grave, provavelmente não foi pensada e planeada a tempo e horas, mas é que na altura do desespero, qual é a porta aberta? Da urgência, para a urgência. E isto frequentemente corre mal. Se a lei sair sobre morte provocada a pedido do pobre, o único termo que se deve usar é este. Não se deve usar morte medicamente assistida, porque é um erro grave. Morte medicamente assistida é tudo o que estivemos a dizer. 62% das pessoas morrem nos hospitais têm morte medicamente assistida. O que nós estamos a dizer, é o projeto Mimi, é que essa morte nos hospitais seja o mais adequada possível. Segunda questão, não tem nada a ver com isto, é absolutamente o oposto. É saber se eu, enquanto pessoa, adulto, informado e perfeitamente autónomo, posso ou não pedir ajuda para que me seja provocada a minha própria morte. Isto é um assunto totalmente diferente. A nossa legislação, ao chamar à morte provocada, morte medicamente assistida, está a cometer um erro dramático, uma confusão dramática e que vai gerar seguramente doença e angústia nas pessoas. É um erro.